Olá pessoal, então sejam todos aí bem-vindos à nossa aula, E hoje nós vamos tratar sobre ligação iônica sob o ponto de vista energético. A formação do composto iônico ele passa por algumas etapas, algumas etapas aí para formar o par iônico que a gente diz, E isso tudo à custa de energia, Então a primeira etapa, aqui só para a gente dar uma analisada, a primeira etapa é essa aqui e a custa de uma energia. A segunda etapa é o átomo em si ganhar o elétron, que é a eletroafinidade, A terceira etapa é a formação em si dos íons e a ligação. E a etapa mais importante é essa aqui, no qual forma o par iônico a partir dos vapores de cátions e ânions dos elementos que formarão o composto. Essa energia é chamada energia reticular, que ela precisa ser menor do que zero para que o composto seja estável. Então aqui eu tenho de forma resumida as etapas, certo? Agora nós vamos partir para o princípio de formação dessa energia reticular. Aqui, tem dois processos basicamente para a gente determinar a energia reticular de um composto iônico. Um de forma empírica, através de equações da física, através da energia do campo elétrico, da interação elétrica entre as cargas, e que é empírico, e um experimental, que é através do ciclo de Born-Haber, que vocês já estudaram na química geral, e nós vamos só aplicar para compreender essa energia reticular, ou seja, a energia eliminada durante a formação do composto iônico a partir dos vapores de cátion, do cátion e do ânion, dos metais que se ligarão, através do ciclo de Born-Haber, que infelizmente a gente não tem como conseguir essa energia reticular de forma experimental, mas as etapas que conduz o composto iônico que nós vimos aí, ela leva através do ciclo de Born-Haber uma etapa que nós conseguiríamos a energia reticular sem necessariamente ir no laboratório. Então essa é a parte experimental que a gente diz através do ciclo de Born-Haber. Nós vamos começar pela parte empírica, ou seja, pela parte não experimental, a partir de equações químicas. Imagine, para formar o composto iônico, nós precisamos do vapor de cátion, do vapor de ânion para formar o reticulado cristalino que compreende todos os compostos iônicos. Claro que esses processos aqui não tem como se determinar de forma física, de forma experimental. Não existe um vapor de cátion, um vapor de sódio. Então, quando eles se formam, na verdade, ele vai formar o par iônico, tá vendo? Que está no estado sólido. Aqui eu tenho a reação de forma resumida, ou seja, o vapor de cátion mais o vapor de ânion, formando aí o par iônico. Corre através das interações, entre íons de cargas opostas, cátions e ânions. Então essa energia eliminada é o que vai determinar se o composto é estável ou não. E essa energia reticular, que é o chamado energia reticular do par iônico, ela tem que ser um valor menor do que zero, para compensar as etapas anteriores que são endotérmicas. Que etapas são essas? A energia de ionização do composto, a energia de vaporização, porque esses metais eles são sólidos e precisa estar no estado de vapor, então tudo isso consome energia. Então essa energia ela tem que ser compensada, os processos endotérmicos anteriores têm que ser compensada através dessa energia reticular que é eliminada quando forma o agregado iônico, ou seja, essa estrutura que vocês conhecem aí. Essa estrutura que vocês conhecem aí, tá vendo? Um arranjo de cátions e ânions em um cristal, porque os compostos iônicos ele tem arranjo cristalino. Então essa é a energia que nós vamos determinar a partir de agora de forma empírica, de forma física, porque são interações de cargas elétricas. Duas cargas elétricas quaisquer, elas irão interagir entre si. Elas irão interagir. Então eu tenho uma cargas bem distantes, cargas positivas e negativas, e elas vão interagir entre si. Essa interação ela pode ser determinada através dessa equação. Onde o produto das cargas, entre o cátion e o ânion, sobre a distância entre elas, essa distância aqui entre cátions, entre os núcleos dos átomos, elas são determinadas por essa equação, chamada equação ou lei de Coulomb, onde se determina a atração elétrica entre essas duas cargas pontiformes. Essa energia ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, dos cátions e no ânions, e inversamente proporcional à distância entre os núcleos dos íons que estão, nesse caso aí, a gente trazendo para a química, os íons
que irão se ligar, que irão se atrair, certo? Isso aqui é igual a uma constante de proporcionalidade, que a gente diz constante de proporcionalidade no vácuo, né? E esse valor tem como valor esse aqui, 8,5 vezes 10 a menos 12 metros. Essa equação a gente precisa trazer para a química, né? A gente precisa fazer com que traduzir para os compostos iônicos, né? Traduzir para a química. Então nós vamos substituir essa equação, nós vamos melhorar essa equação de modo a adequar ao modelo químico. Que eu tenho a equação de forma resumida, né? De forma resumida e traduzida para a química. Olha, as cargas nós vamos trocar por carga do cátion e carga do ânion vezes a carga elementar, esse é o quadrado, sobre o raio do cátion sobre o raio do ânion. Isso é igual à constante aí de proporcionalidade, né? Então essa equação a gente já começando a traduzir para o modelo químico, para o modelo que a gente quer, e aqui a carga elementar do elétron, né? Ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa equação ela tem uma cara melhor, vamos dizer assim, já do nosso modelo químico, né? Por quê? Porque nós já conseguimos introduzir as cargas pontiformes, ou seja, as cargas de cátion e de ânion. A equação já está mais parecida com o nosso modelo da equação. Então nós já começamos aí a vislumbrar, na verdade, uma equação que se adequa melhor ao modelo. Ou seja, o nosso modelo aqui também, tá vendo aqui o agregado, só que nós não temos como trabalhar com apenas um íon, apenas um cátion e um ânion, e para quando se forma a ligação. Nós trabalhamos em função de um número mensurável, ou seja, um mol. Nós trabalhamos em cima de um mol. Então essa equação ela tem que ser multiplicada com um número que traduz uma quantidade palpável de cátions e ânions num agregado iônico. Então isso se dá através da equação, aliás, da constante de Avogadro, ou seja, o mol, que é 6, que vocês conhecem bem, 6,02 vezes 10 a 23 mols. Então essa equação ela já traduz melhor o modelo da química, ou seja, o modelo de agregado de cátions e ânions no retículo cristalino. E veja que há uma interação entre cargas positivas e cargas negativas no cristal. Então isso aqui a partir de então é um agregado iônico. Então a energia eliminada quando esse agregado se forma é o que a gente chama de energia reticular, que ela é importante demais para determinar a estabilidade desse composto. Enquanto mais energia é eliminada, mais estável é o composto. Aqui eu tenho algumas características dos compostos iônicos, são um agregado, eles são um retículo cristalino, por isso que eles proporcionam no composto essas propriedades, Então formam um aglomerado de íons no retículo cristalino. Aqui a gente está começando a ver e vocês já viram. São sólidos cristalinos à temperatura ambiente, eles são duros, eles são bastante duros em relação aos compostos moleculares, que praticamente não tem dureza, e não conduz eletricidade quando sólidos. Ele só conduz bem a eletricidade quando no meio aquoso ou no meio fundido. Então sim, por quê? Por que isso acontece? Porque na verdade quando ocorre a dissolução, esses agregados aqui do retículo cristalino, eles são liberados do cristal. Então por isso que eles conduzem corrente elétrica. A atração que há elétrica e a atração coulombiana são perdidos quando ocorre a dissolução ou a fusão desses compostos. Se a gente pudesse ver no microscópio, nós veríamos essas estruturas aqui, são cristais, São pequenos cristais. Vocês conhecem bem, ao ir ao laboratório, vocês sabem que os compostos iônicos eles são todos sólidos, E eles apresentam algumas características importantes, que os compostos covalentes, moleculares, com ligação covalente, eles não apresentam. Essa equação, se a gente pudesse, na verdade, traçar a equação matemática para essa equação que nós acabamos de ver, que é o produto das cargas vezes a carga elementar sobre a distância, nós teríamos essa equação. Nós teríamos essa equação com esse gráfico. Então, esse gráfico nos diz o quê? No eixo X, tenho a distância entre os cátions e os ânions no agregado iônico. No eixo Y, que é esse aqui, a energia. Então, se observa o seguinte, quando esses cátions e ânions estão bem distantes no agregado, ou seja, quando estão bem distantes um do outro, a energia é mínima. À medida que esses cátions e ânions eles vão se aproximando, veja que a energia ele vai diminuindo. Ela vai diminuindo até zerar um ponto que ele zera. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa equação ela precisa ser
modificada de modo em que esses cátions, o cátion e o ânion, ele não se aproxime o máximo para que se coincidam os núcleos. Senão essa energia tenderia a zero. Essa energia tenderia a zero. Então esse par ele não se formaria, porque chegaria a uma distância mínima onde se prevaleceria a repulsão. E esse modelo ele tem que haver um equilíbrio entre repulsão e atração, entre cátions e ânions no cristal, de modo que fique estável. Então, para que isso ocorra de forma estável e essa energia não tenda a zero, ou seja, esse raio não tenda a zero e a energia também não tenda a zero, então essa equação ela precisa ser adequada, ela precisa ser melhorada de modo a que esses cátions e esses ânions estejam em equilíbrio no cristal. Dessa forma, se introduz uma correção nessa equação, que é alguns termos. E o primeiro que a gente vai ver é justamente o que corrige esse raio, para que o raio ele não seja o mínimo, ele seja o mínimo possível de forma estável. Ou seja, esses núcleos eles não podem interagir entre eles. Ou seja, não pode um núcleo se sobrepor ao outro, senão o composto não existe. Então, essa correção ela é feita através da introdução de um termo, de um número, que a gente chama de expoente de Born. Esse expoente de Born ele vai corrigir justamente essa interação, essa distância entre os núcleos dos íons, ao se aproximarem. Eles não podem se aproximarem o máximo até zerar, porque caso contrário o composto ele não existiria. Esse termo para a gente é esse Nzinho que está aqui, é esse Nzinho na equação. Esse termo 1 menos 1 sobre N é o expoente de Born, é o que corrige nessa equação o raio não ser zero. E a gente vê nitidamente no gráfico, a gente consegue ver nitidamente no gráfico agora essa correção. Aqui eu tenho o raio e aqui eu tenho a energia. No eixo Y eu tenho a energia, no eixo X eu tenho o raio. E observa o seguinte, à medida que os íons se aproximam, a energia ele vai diminuindo até um ponto na equação, ou seja, no gráfico, ela vai ser o mínimo possível, onde eu tenho a distância mínima, onde a energia é a mínima possível. Nesse ponto aqui eu tenho a energia mais estável do composto. Esse valor de energia é o que a gente chama de energia reticular, U. Então, essa energia ele tem que ser, e veja que é bem negativa. Se eu tento forçar, mais uma vez, a aproximar mais os cátions e os ânions, ou seja, diminuir o raio, diminuir a distância entre eles, observa que a energia tende a aumentar. Veja que a energia aqui, ela está diminuindo. À medida que eu forço essa redução da distância entre os núcleos dos átomos, a energia tende a aumentar, a energia potencial tende a aumentar. Então, nesse composto, a forma mais estável, a distância ótima para que essa reação, para que esse composto ocorra, a reação ocorra e elimine essa energia reticular, é esse ponto aqui, que vai depender justamente dos íons que estão formando o composto, Enquanto maior a carga, menor a distância entre eles, facilita a formação do composto. Então, essa equação, esse termo, melhor dizendo, ele corrige essa aproximação que não pode ser qualquer. Essa distância entre o núcleo do cátion e o núcleo do ânion para formar o composto, ela tem que ser uma distância ótima para que isso aconteça. Se forçar a aproximação, a energia potencial aumenta, então esse composto não é mais estável. Ele só consegue a estabilidade, dependendo do composto, com a introdução desse termo, que é o chamado expoente de Born, que a gente chama. Esse expoente de Born na equação, ele proporciona ao modelo que a gente está vendo aí para o composto e para a energia, um estado ótimo de energia, uma distância mínima necessária para que o composto realmente exista de forma estável, onde a atração e a repulsão estejam em equilíbrio. Como calcular então, como chegar então a esse expoente de Born? O expoente de Born ele é calculado, ele é determinado de forma experimental e a gente pode também estimá-lo. A gente pode estimar através, comparando com uns gases nobres. Se a gente puder ver na tabela, aqui eu tenho
a tabela para os gases nobres, os valores do expoente de Born para os gases nobres, o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, e o valor de N para esses gases, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho o valor de N experimental para esses gases, ó. O hélio, por exemplo, 5. O neônio, 7. O argônio, 9. O criptônio, 10. O xenônio, 12. Aqui eu tenho os valores, ó, experimentais, ó, e os valores calculados para cada um deles, né? Aqui para esses sais aqui, ó. Então tem alguns exemplos aqui de sais, ó. O fluoreto de lítio, o cloreto de lítio, o brometo de lítio, o cloreto de sódio e o brometo de sódio, né? E os valores aí correspondentes. Então nós vamos estimar, por exemplo, um composto iônico qualquer, e aqui eu pus o cloreto de lítio para a gente analisar, né? E para a gente chegar a encontrar esse expoente de Born para ser usado naquela equação anterior que nós vimos, ó. Então, como é que nós fazemos, ó? Nós pegamos o valor correspondente ao gás nobre, olha assim, e somamos, ó, somamos o cátion mais o ânion sobre 2. E aí nós obtemos de forma aproximada o valor do expoente de Born. Quer ver? Vamos pegar para o lítio, ó. O lítio, na verdade, se a gente distribuir o lítio, ele vai ter a eletrosfera do hélio, ou seja, com 2 elétrons apenas, que é o lítio. O lítio tem 3 prótons, né, e 3 elétrons. Quando ele perde esses elétrons e se ioniza, ele faz o lítio mais 1, que tem 2 elétrons. Então a eletrosfera do lítio, ele se compara ao hélio, que tem como expoente de Born 5. Então ele está aqui o valor, ó, 5 para o lítio, porque tem a eletrosfera do hélio. O cloreto, quando ele ganha um elétron, ele passa a ter 18, que nesse caso ele se assemelha ao argônio, eletrosfera do argônio que tem 18. E o valor do expoente de Born para o argônio é 9. 5 mais 9, 5 mais 9, 14. 14 dividido por 2, 7. Ou seja, o valor do expoente de Born para o cloreto de lítio é 7. É que nós vamos utilizar lá na equação, substituindo o Nzinho lá no expoente de Born para corrigir. O expoente de Born é isso, né? É para corrigir a interação, a distância entre o núcleo dos átomos envolvidos, ou seja, dos íons envolvidos. Porque ele não pode ser essa distância ser zero, senão o composto não existiria. Então, como a gente faz para corrigir a introdução de um expoente? Ou seja, nesse caso aí, do número que corrija essa distância mínima. Tem que ter uma distância mínima necessária para que o composto seja estável. Se aproximar demais, a energia tende ao infinito, tende a zero, inclusive, né? Então, esse composto não existiria, ok? Então, essa é a forma da gente calcular o expoente de Born de forma experimental, de forma teórica, de forma teórica a partir da estabilidade dos gases nobres. A gente pega a estrutura do gás nobre, vai na tabela, a tabela correspondente ao valor do expoente de Born para o gás nobre, que tem a mesma eletrosfera do íon que a gente está analisando, soma os dois e divide por 2, e esse é o expoente de Born estimado. Uma outra correção nessa equação, ela diz respeito às estruturas, né? As estruturas cristalinas dos compostos iônicos, porque os compostos iônicos ele têm estruturas cristalinas diferentes, e nós vamos ver um pouquinho seguindo na aula depois. Vocês vão ver que esses compostos ele têm estruturas diferentes, estrutura cristalina diferente, ou seja, são compostos iônicos com estruturas diferentes. Então, isso vai ter também que ser compensado na equação. Isso é compensado através de um número, de uma constante chamada constante de Madelung. Essa constante de Madelung, ela corrige os tipos de cristais, os diversos tipos de cristais que compõem os compostos iônicos, né? Então, aqui eu tenho uma equação, não se impressione com o tamanho da equação, aqui é só para mostrar essa correção, né? Essas estruturas aqui, ó, essas estruturas que vocês estão vendo aí, ela é uma possibilidade, mas existem várias estruturas que a gente precisa compensar. Isso se compensa através da introdução desse termo chamado constante de Madelung. Aqui eu tenho alguns exemplos de cristais, ó. E observa que os compostos iônicos, ó, têm estruturas diferentes, ó. Aqui eu tenho um cátion no centro e os ânions nos vértices desse cubo, dessa estrutura. Nessa outro composto, ó, eu tenho o cátion aqui, ó, em amarelo, e em volta dele, ó, os ânions. E veja que todas essas estruturas elas são diferentes entre si. Se a energia reticular ela seja realmente de forma mais correta ao ser obtida, a gente tem que compensar na equação
essas estruturas diferentes. Então isso se consegue através da introdução dessa constante de Madelung, termozinho A na equação. E veja que a equação já mudou um pouquinho. Aquele E da lei de Coulomb, ó, nós já convertemos para U, que é a energia reticular, o retículo cristalino, né? E veja que é sempre negativo, ó, o valorzinho negativo na equação. Né? Então aqui eu tenho a constante de Madelung, que é o A, né, que varia de composto para composto, mas isso é tabelado, então vocês não se preocupem, que isso aí vai ser fornecido ao vocês usar a equação, então não se preocupe. O Nzinho aqui que corrige a distância internuclear entre os íons que irá se formar. E aqui eu tenho na equação, observe que tudo aqui vai ser constante, ó. A maioria aqui vai ser constante, quer ver, ó? Tudo isso aqui é constante, ó. Isso aqui que está circulado, observa que é constante, tá vendo? O produto das cargas é constante, ó. No caso do cátion e do ânion, por exemplo, o sódio aqui seria 1, a carga 1. O cloreto seria menos 1. Então as cargas. O Ezinho ao quadrado também é 1, que é a carga elementar do elétron. 4π. Esse epsilon também a gente já viu anteriormente que é constante. Então se a gente substituir todos esses valores pelas constantes, a gente vai obter uma equação de forma resumida, um valor constante também. Né? Uma equação melhor para vocês aplicarem, certo? Então, lembre-se que até agora a gente viu, para corrigir aquela equação, né, e adequar o modelo químico, né, ao modelo de cátions e de ânions para formar o cristal, a gente teve que corrigir a equação introduzindo dois termos. O primeiro termo foi o expoente de Born, que é o Nzinho, que a gente consegue estimar baseado nos gases nobres, e a constante de Madelung, que corrige os vários tipos de cristais que podem compor os compostos iônicos. Ok? Então, para melhorar a equação, nós introduzimos dois termos. O A, que é a constante de Madelung, que corrige os vários tipos de cristais em que esses compostos iônicos podem ser formados, e o expoente de Born. E esse expoente de Born ele corrige a distância, a interação iônica entre os compostos, ou seja, entre o núcleo, entre os núcleos, essa distância não pode ser qualquer distância, ela tem que ser uma distância mínima necessária para que a energia seja o máximo possível eliminada, que é justamente a energia reticulada. Então aqui, como eu falei, se a gente substituir, na verdade, a equação, né, essas equações, nós vamos obter, no caso aqui, a equação de forma resumida para que vocês apliquem. Aqui eu tenho os dois senhores que chegaram a essa equação, né, estimar essa equação de forma empírica. O Alfred Landé e o Max Born. Por isso, a equação chamada equação de Born-Landé foram os dois que propuseram. Aqui eu tenho a equação que nós já conhecemos, né? E em seguida eu tenho a equação substituindo os valores constantes, como eu mostrei na anterior. Tudo isso aqui é constante, ó. Então nós podemos aí nesse caso substituir os valores constantes e obter uma nova constante. Quando nós fazemos operações com valores constantes, nós obtemos uma nova constante. Que constante é essa? Esse valor aqui, ó, 1389, que é o valor resultante da substituição desses valores constantes. Então, esse U, mais uma vez, é a energia reticular estimada desse composto iônico, desse par iônico. Esse valor, quando nós substituímos de 1389, é o valor em angstrom. Esse valor é dado em angstrom. Ok? Então não esqueça que para você aplicar a equação, a distância interiônica, ou seja, a distância entre os núcleos do par iônico, ele tem que ser, ou seja, no cristal, ele tem que ser dado em angstrom. Se for dado em nanômetro, você tem que converter para angstrom para que possa aplicar a equação com esse valor de constante. Nesse caso aí, nós vamos aplicar, a partir de então, um exemplozinho para que a gente possa verificar melhor isso aí, né? Essa equação. Então não esqueça, essa equação ela é importante demais, porque embora ela é um valor estimado, não é experimental, mas ela se aproxima muito do valor experimental. Ela fica abaixo de 5% em relação ao valor experimental obtido pelo ciclo de Born-Haber, que nós vamos ver nas aulas seguintes. Então, esse valor da energia reticular ele é importante demais para a gente prever a estabilidade dos compostos iônicos, ou seja, a estabilidade do cristal. Enquanto mais energia for eliminada, mais estável é esse composto. Aqui eu tenho os valores, uma tabelinha constante de Madelung. Então aqui eu tenho os valores da constante de Madelung, compostos, ó. E observe que cada composto aí tem o seu valor. Calcule a energia reticular,
para o cloreto de sódio, cujas cargas iônicas são +1 e -1, claro, o cátion, no caso aí o sódio é +1, o cloreto é -1, e a distância interiônica, ou seja, a distância entre os núcleos do cátion e do ânion é 282 picômetros, e N, ele já deu N aí, ó, nós não vamos nem estimar, nós poderíamos estimar o valor, e N, que é o expoente de Born, é igual a 9,1. Tenho as equações e as substituições. Observe o seguinte, ó, eu tenho na equação aquele valor constante em angstrom, substituindo aí aqueles valores constantes, né? 1389. Eu tenho as cargas do cátion e do ânion, +1 e -1. Eu tenho o valor da constante de Madelung, se você for na tabela lá para o cloreto de sódio, é 1,748. Aqui eu tenho o expoente de Born substituído para corrigir justamente essa distância, né? E o valor da distância entre os núcleos lá no cristal, né? Ou seja, o valor no enunciado era 282 picômetros, isso convertendo para angstrom, 2,8 no caso angstrom. Fazendo aí os cálculos aí, ó, observa que o valor estimado para a energia reticular do cloreto de sódio é isso aqui, ó. Quando forma o pá iônico, ou seja, quando forma o cristal iônico, isso elimina a energia de menos 765 kJ por mol. Essa é a energia eliminada, e perceba que o valor é bem negativo, ou seja, esse processo ele é muito exotérmico, justamente para compensar as etapas anteriores que são endotérmicas. Então, se esse valor não for negativo, o composto possivelmente não se forma. Ou seja, o composto só se forma se de fato essa energia eliminada nesse processo de formação do cristal, do pá iônico, for muito negativo, para compensar justamente essas etapas anteriores. Então, eu estou postando para vocês também umas atividades para que vocês possam pôr aí em prática essa equação. Por hoje é só. Então, até a próxima.